simplesmente a pergunta mais irritante de todas, e não há como fugir dela em reuniões de família, casamentos e em primeiros encontros. Você mesmo vai se perguntar isso mais vezes do que deveria, mas não existe uma resposta certa, e quando ninguém mais pergunta, você se sente ainda pior. Por que você está solteira? Mas os tempos mudaram e a tendência é que as pessoas continuem solteiras por mais tempo e até se divorciem. Então talvez a pergunta não seja mais por que você está solteira, e sim como você é solteira. Há um admirável mundo novo lá fora e as regras estão sempre mudando. Então me contem, meninas, como vocês são solteiras? Oi pessoal, aqui é Mariana Mortani do blog magialiterária.net e o livro de hoje é o Como Ser Solteira, da Liz Tutilo. Eu comecei o vídeo de hoje falando um pouquinho da introdução do livro, que está atrás também na contracapa, porque eu achei essa introdução diferente e até engraçada. Mas eu vou comentar sobre ela ao longo do vídeo. Além do livro, eu vou falar também sobre a adaptação do livro que está no cinema, está fazendo o maior sucesso, que é o Como Ser Solteira, que tem a Dakota Johnson e a Rebel Wilson como protagonistas. Então vai ser aquele esquema que vocês já sabem. Eu vou falar sobre a história do livro, vou falar o que eu achei do livro, eu vou falar sobre o filme e algumas das mudanças, mas sem falar de fato sobre spoilers. Dessa vez eu acho que spoilers não são necessários, eu acho que vai ser mais legal se vocês conferirem. E não tem nada que eu queira realmente me aprofundar para que vocês saibam ou entendam alguma coisa que está no livro. Vou apontar alguns pontos de diferença, porque acreditem, são muitos. É uma adaptação que realmente faz jus à palavra adaptação. Eles não foram fiéis em muitos aspectos, eu acho que praticamente nenhum. Então vamos lá. O livro Como Ser Solteira é dividido em 10 capítulos, que na verdade são 10 regras. A cada início de capítulo nós temos escrito regra número 7, por exemplo, e é o número do capítulo, e embaixo a gente tem uma pequena explicação do que ele vai abordar. No primeiro capítulo, a narradora, que é a Julie, vai apresentando as amigas dela, que também são outras protagonistas. A primeira que nós conhecemos é a Georgia, e ela acaba de se divorciar. Ela tem 2 filhos e ela tá tipo pirando só em admitir que ela tá solteira de novo. Ela não sabe como vai ser com a vida, ela não sabe como ela vai ficar sem homem, se ela ainda é atraente, se ela vai conhecer alguém. A segunda que nós conhecemos é a Alice, e ela é descrita pela Julie como um furacão cômico. Ela era defensora pública e ela era incrível no trabalho dela, só que ela decidiu que era o trabalho que estava atrapalhando a vida amorosa dela. Ela decidiu que ela tinha que parar de trabalhar, porque se dedicando mais a si mesma, ela ia ter mais oportunidade de encontrar alguém, porque ia ser quando ela menos esperar que o cara da vida dela ia aparecer. A terceira que nós conhecemos é a Serena. Ela é aquela amiga que ninguém conhece, sabe? Nenhum dos seus amigos conhecem, ela também não tem outro amigo nenhum. É só ela mesma, ela te conhece, você conhece ela e é isso. Ela é uma pessoa meio solitária. Desde o último relacionamento dela, 4 anos atrás, ela não teve nenhum outro relacionamento sério. E se eu não me engano, nenhum outro relacionamento, eu acho que é isso mesmo. E ela decidiu que ela não ia ficar procurando ninguém, que ela ia se dedicar mais a si mesma também, mas de uma forma diferente que a Alice. A quarta é a Ruby, que é uma mulher que ela é muito bem arranjada, ela é decidida, mas isso quando ela não tá sofrendo alguma perda. Ela tá há 3 meses chorando todos os dias porque o Rolf deixou ela, e Rolf é um gato. Ela é uma mulher interessante, dificilmente ela fica sem assunto, os caras que ela sai sempre gostam de conversar com ela, ela sempre sabe como prosseguir com uma conversa, ela sempre tem algum assunto, sabe das coisas, é interessada e é interessante, mas ela realmente não sabe lidar com perdas, ela sofre por muito tempo quando ela perde alguém, também não sabe lidar com rejeição. Então, finalmente, nós vamos saber quem é a Julie, que é a nossa narradora. Ao longo dessas primeiras páginas, ela vai falando sobre cada uma das amigas e elas não são um grupo. Elas são as amigas da Julie. Elas já encontraram uma ou outra nas festas de aniversário da Julie, mas elas realmente não conversaram, não saíram juntas. Então a Julie vai pensando nas amigas porque já que a Georgia agora tá solteira, ela precisa conhecer a noite de Nova York. Ela pensa que nada melhor do que apresentar as amigas solteiras dela para que a curiosidade de uma sobre a outra acabe, que elas possam se divertir juntas e finalmente ser um grupo, que ela sempre sonhou em ter aquele grupo de amiga dos filmes e tudo mais. Então a Julie, ela é assessora de imprensa, ela na verdade queria ser escritora, o sonho dela é ser escritora, só que ela não conseguiu alcançar isso ainda. E ela cresceu ouvindo a mãe dela dizer que ela não precisava de um homem para ser feliz. A mãe dela faz parte daquela geração de mulheres que, né, tinham que ser submissas ao marido, então o que ela mais queria era poder ser livre para fazer as decisões dela. Quando o marido faleceu, ela se viu realizando os sonhos dela, sendo ela quem ela realmente queria ser. Então ela sempre quis passar pra filha que ela podia ser quem ela quisesse sem precisar de um homem. Só que a Julie acreditou nisso por muito tempo, até ela perceber que ela não podia ser feliz sem um homem, que ela era totalmente diferente da mãe e que ela precisa
assim de relacionamentos pra ser feliz. Então nós temos essas 5 mulheres de diferentes gostos, personalidades e pensamentos que vão sair numa noite juntas, vão se conhecer, nós vamos conhecer mais delas. Um pequeno diálogo num lugar inapropriado, talvez, para que essa ideia venha à tona. A Julie escuta mulheres francesas dizendo que as francesas têm orgulho. Ah, onde está o orgulho das americanas? Ela fala, porque tem toda uma situação, eu não vou contar pra vocês, mas tem toda uma situação para que elas acabem nesse lugar e elas encontram essas duas francesas. E essas duas francesas comentam, onde está o orgulho das americanas, essas mulheres? Por que elas são assim? Olha o que elas estão fazendo. E aí a Julie entende, pergunta para elas a palavra que elas estavam falando, que ela não entendeu, que era justamente orgulho. E ela fica assim, sabe? Como assim? O que tem de diferente na França? O que tá acontecendo lá que elas estão achando que são melhores que a gente? Então a Julie tem a ideia de escrever um livro. A maioria dos livros que ela ajuda a publicar são autoajuda. Então a Julie, ela pensa em escrever o próprio autoajuda dela, que é Como Ser Solteira. Ela basicamente não precisa de muita pesquisa pra descobrir que não só em Nova York, mas em boa parte do mundo, eu acho, as pessoas estão cada vez ficando solteiras por mais tempo, adiando casamentos pra pensar no futuro profissional, não tendo filhos e essas coisas. Então ela resolve que ela vai viajar o mundo, vai escolher cidades pra que ela saiba como é que é os relacionamentos lá, qual é a grande diferença de Nova York, por que Nova York ela tem toda essa liberdade, todas essas noitadas e que ela não consegue, na cidade que ela tanto sonhou em morar, ela não consegue encontrar o amor da vida dela. Então ela vai começar pela França. E uma coisa que eu gostei e ao mesmo tempo eu fiquei meio que tentando tirar alguma coisa pra falar por que eu tava achando ruim, era o fato de que a cada cidade, a cada país que a Julie visita, ela tem uma nova teoria. Por mais que a gente fique, eu pelo menos, que meio não incomodada, mas eu achei estranho a forma como as pessoas estavam generalizando. Tipo assim, na França, as mulheres falando do orgulho. Tem uma cena que não é spoiler que eu vou dizer, ela tá num local com umas pessoas, umas francesas, e elas têm um diálogo, as mulheres dizendo, elas acreditam em si mesmas, elas se amam e tal. E a Julie, ela age como se aquilo só acontecesse na França, sabe? Como se em nenhum outro lugar do mundo as mulheres se amassem de verdade, como se elas realmente não se interessassem por elas mesmas. Então, assim, no início, eu fiquei muito assim, ai, gente, ela tá generalizando tanto. Será que todo mundo na França é assim? Não é possível. Só que a Julie vai pra Roma e depois ela vem pro Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, né? Aí começa a falar umas coisas do Rio que eu falei assim, é super assim, a gente é assim. Aí depois eu parei de pensar, pera, a gente não é assim não, nem todo mundo é assim. Eu posso ser em algumas coisas, calma aí, né, gente? Calma lá que vocês vão pensar, se você ler o livro, calma lá, eu não faço tudo aquilo não. Eu não faço tudo aquilo não. Calma. Mas tem algumas coisas que realmente eu falo, por exemplo, eu não lembro exatamente a palavra que eles usam, mas tipo assim, a gente meio que se acha demais no Rio. A gente se acha mesmo, a gente acha tipo, nós somos os melhores, porque nós somos, brincadeira. Eu falo, a gente se acha mesmo, no geral, nossa, a gente tem orgulho da cidade e tal, mas não é todo mundo. A gente sabe dos problemas da cidade, agora vai outra pessoa falar mal da cidade. A gente vive falando mal, trânsito, política, violência, a gente fala pros outros mal, a gente fala, você tá achando que é assim, você tá achando não sei o quê, só que vai uma pessoa de fora falar mal. A gente já, peraí, vou falar da minha cidade. Então, quando ele da França, eu fiquei assim, gente, não é todo mundo que é assim. Mas quando eu falo da minha cidade, eu pensei primeiro, não é tão generalizado. E depois eu pensei, a gente é assim mesmo. Mas não é todo mundo. Então eu entendi que a autora quis, na verdade, adicionar e tirar um pouquinho esse pensamento de cada cidade ser uma coisa. Tipo assim, Roma é a cidade eterna. Nova York é a cidade da liberdade. Paris é a cidade romântica. Mas eu tenho que admitir que aqui no Rio a gente é meio orgulhoso, meio metido mesmo. Olha ela generalizando de novo. E muitas vezes as próprias personagens falam, solteiras, não sei o quê, mas não são todas as solteiras que se comportam assim. A autora deixou isso não tão explícito, porque uma amiga minha leu o livro e não pensou muito nessa parte, mas eu acho que dá pra você entender isso também, o que a autora quis nesse sentido. Mas isso também acaba fazendo com que a personagem, você fica assim, tá brincando que você não sabe isso. Tem momentos que você fala, não, ela não é infantil assim. Por exemplo, as meninas francesas comentam sobre um bar de strippers lá na França. E aqui no Brasil falam sobre prostitutos homens. E aí ela fica tipo assim, nossa, isso existe? Aí eu fiquei meio assim, gente, para. O que a autora quis dizer com isso em relação à América? Gente, chegou gente aqui em casa, então vocês me desculpem, a luz deu uma escurecida aqui no local.
Desculpem. Então o filme, como eu disse, faz jus àquela história de que quando é uma adaptação, você também não pode esperar muita coisa, muita fidelidade. Apesar de que a gente sempre espera. Acontece que no filme a gente tem duas protagonistas. A Alice, que acabou de sair de um relacionamento, e a Dakota Johnson. E a Robin, que é uma solteirona, que adora ir pra balada, conhece tudo sobre a noite em Nova York, e que é a Rebel Wilson. Elas são protagonistas, assim como a Julie é a grande protagonista do livro, apesar de que a gente continua acompanhando as histórias das amigas, a gente sabe através da narrativa em terceira pessoa o que acontece com as amigas em Nova York e algumas que também vão parte da viagem com a Julie. A gente também tem as duas personagens principais que não chegam a ter grande destaque, mas elas estão lá e tem uma história também a apresentar, que são a Meg, que é a irmã da Alice, quer ter um filho por conta própria, mas quer evitar qualquer tipo de relacionamento com o cara. E a Lucy, que é uma mulher que tá procurando um cara perfeito em sites de relacionamento. A gente também tem o Tom, que é um bartender local, que ele abraça demais a vida de solteiro, ele ama essa vida. Então já deu pra perceber que nós temos nomes diferentes e protagonistas diferentes. São 4 protagonistas ao invés de 5. Não temos aquela coisa da história, do livro, das viagens. A gente tem realmente as 4 amigas, 4 pessoas solteiras. O Vasco ganhou. Essa é minha mãe me avisando que o Vasco ganhou. Tá vendo, gente? Eu tô deixando o jogo do meu time de futebol pra gravar pra vocês. Já pode dar o like. Vasco. A história base já tem uma diferença, a gente já espera que o filme inteiro não seja igual e não é. O livro é muito divertido, mas o filme é ainda mais. Você ri diversas vezes, o pessoal começa a gargalhar e você tá gargalhando também, não só pela cena que já é engraçada, mas você tá rindo da outra pessoa que tá rindo. É um filme clichê, querendo ou não. A gente tem a Rebel, que é assim, a grande protagonista do filme inteiro. A Dakota Johnson, assim, o único filme que eu vi com ela foi 50 Tons e eu não gosto de 50 Tons, vocês já sabem disso, eu não gosto da Anastácia, então não vamos falar sobre isso. Mas ela é uma atriz que realmente se destaca no filme, quem se destaca de fato é a Rebel, como sempre acontece. Ela acaba fazendo sempre o mesmo papel, né, se a gente for reparar, a amiga louca, que é desbocada, que fala o que quer, que tá sempre pronta pra dizer o que ela quer, pra ser quem ela quer ser, ela não tem nada que possa inibir ela de alguma maneira. E ela realmente é a mais divertida e a que mais se destaca, sem dúvidas. E a trama no livro, eu achei muito mais interessante, ter aquela coisa da viagem, as teorias, sabe? Vendo as histórias das personagens, eu achei muito mais interessante do que no filme. Porque no filme, você ali vendo, acaba não sendo uma coisa muito inovadora. Não é uma história... Bom, temos muitas mudanças, como eu disse, mas acabou sendo uma história que não tem um diferencial. Não é aquele filme que você fala assim, eu quero assistir mais vezes. Não é aquele filme que você vai sair por aí indicando. É tipo assim, você assistiu? Sim, ótimo, massa, vá assistir. Mas não é aquela coisa assim, sabe? Uma história que você realmente quer assistir mais e mais vezes. É um filme muito divertido. A trama acabou não sendo incrível, mas as situações, os diálogos, a direção, tudo faz com que o filme seja muito bom. Mas é o que eu tô dizendo, não é um filme especial. É um filme pra você passar um tempo, é um filme que é legal de assistir, legal de acompanhar, de conhecer a história, mas é diferente do livro, que o livro tem mais uma mensagem muito maior, tem um final diferente, tem uma história diferente, tem uma personagem em busca de si, mas não como no filme. No filme a gente percebe que todas elas precisavam conhecer a si mesmas, saber o que elas realmente queriam, não o que a sociedade impõe ou que outras pessoas impõem pra elas. Não que todas elas pensem isso, mas de uma forma geral, voltando pro negócio geral, o final não chega a ser um final feliz, não é spoiler o que eu tô dizendo, tô falando também no geral. No livro também não é aquela coisa, vou mudar minha vida, não é isso. É só um final que você termina com aquela coisa de dever cumprido. E no filme, infelizmente, não é assim. É só um final legal, você fala assim, acabou. Mas o legal do filme, que traz essa parte, é uma essência do livro também, é mostrar como as mulheres são no século XXI, como as mulheres solteiras são. Mostrando como as solteiras agem no século XXI, onde você tem internet, onde as pessoas são livres, elas fazem o que elas quiserem, onde a gente tem hoje em dia relacionamentos abertos, casamentos abertos, isso também é tratado no livro. Só que eu achei que não é aquele filme realmente inovador. Eu achei que no trailer eles mostraram a história de uma maneira totalmente diferente. Mas o Como Ser Solteiro, o filme, não é um filme que eu acho que eu vou assistir diversas vezes. É um filme
que eu gostei bastante, que acabou sendo muito diferente do trailer por isso. Ele traz cenas clichês sim, mas traz diálogos bons, atuações muito boas, e uma história que tinha tudo pra ser melhor do que foi no filme, mas que de alguma forma cumpriu com a promessa de divertir, de fazer você gargalhar, rir. E foi o que fez valer a pena. Então, se você é solteiro, se você não é, eu indico que você leia o livro, que você assista o filme, aproveita que ele tá no cinema e vai lá ver. Não importa se você vai ler depois, porque como eu disse, a história é bem diferente, você pode ter as duas visões sem problema. Eu gostei demais do livro, gostei demais do filme. São coisas completamente diferentes. Como eu sempre digo, a gente tem que entender que o filme funciona de uma maneira e o livro funciona de outra maneira. Mas a gente acaba esperando uma adaptação que é fiel, e dessa vez eu acho que de certa forma foi uma adaptação que funcionou. Você acaba esquecendo diversas vezes do livro, eu esqueci. Agora uma confissão, eu só quis ler o livro por causa do trailer. Eu assisti o trailer, eu achei que ia ser legal assistir o filme e quis ler o livro. Mas foi completamente diferente. É uma boa adaptação pela ideia, mas não é uma adaptação fiel. Mas isso faz com que não tenha importância se você vai assistir primeiro, se você vai ler primeiro. Então se ainda estiver no cinema da sua cidade, você vai lá, porque eu sei que vai valer a pena. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal para conferir todos os próximos vídeos. Deem seu like no vídeo. Me contem o que vocês acharam do filme, do livro, se vocês já leram, o que vocês esperam, se vocês não leram. Não esqueçam de seguir, de curtir ou mandar mensagem em qualquer rede social do blog. E, claro, de compartilhar o vídeo por aí. Um beijo e até a próxima.